vamos seguir, então, com a penúltima apresentação desta sessão da manhã, com o trabalho sobre a dentição de Baurossucus pachecoi, Price, Crocodiliformes metasuchia, do Cretáceo Superior do Brasil. Os autores são Douglas Riff e Alexander Kellner. Douglas vai fazer a apresentação. Olá. Em 1945, e não em 61 como... Mais próximo. Em 1945, e não em 61 como acidentalmente está no livro de resumos, Ivor Price descreveu um dos mais peculiares crocodilomorfos já encontrados. Não pode fazer assim? Então vai assim. Bom, então em 45 Price encontrou um dos mais peculiares crocodilomorfos já encontrados, Baurossucus pachecoi. Bom, aqui está o rosto e aqui o quadrado. Vocês dão uma torcidinha no pescoço para ver. O Baurossucus trata-se de um crânio quase completo, com mandíbula. Foi encontrado no afloramento da Formação da Mantina, no noroeste do estado de São Paulo, e atribuído ao Cretáceo Superior, entre Turoniano e Santoniano, e depositado no DNPM do Rio de Janeiro. Quando da descrição original de Price, o material ainda não estava totalmente preparado. Aqui a ilustração do material original, a mandíbula ainda estava em oclusão e a cavidade bucal preenchida por matriz. Hoje esse material se encontra totalmente preparado, por favor, permitindo observar detalhes de sua curiosa dentição, que junto com um crânio muito alto, é uma das características mais peculiares desse animal. Aqui a gente tem uma vista do palato, uma escala de 5 centímetros. A dentição de Baurossucus se destaca pela grande redução de sua fórmula dentária. Em cada lado da pré-maxila, temos 4 dentes. O primeiro perdido, com o alvéolo apontando para frente. O segundo, o terceiro bem desenvolvido e o quarto avançado para um alvéolo. Já na maxila, há 5 dentes em cada lado. Entre a pré-maxila e a maxila, um pequeno diástemo, um espaço, e uma calha, formado por uma constrição e um processo anterior da maxila e um processo posterior da pré-maxila. Aqui se encaixa o maior dente da arcada inferior com a neoclusão. Essa fórmula dentária é muito similar a Sinodontosuchus rot, do Cretáceo da Argentina e da Bolívia, e uma nova forma da formação da mantina, e a gente supõe ser o novo Baurossuquídeo, sendo a presença de 5 dentes maxilares, uma sinapomorfia proposta para o clado Baurossuquida, integrando essas 3 formas. Aqui temos uma vista dorsal da mandíbula. E aqui uma ilustração mostrando mais claramente a presença de 10 dentes em cada lado. A altura do 6º e 7º dente é uma constrição, onde se acomodam os maiores dentes da arcada superior com neoclusão. O supostamente aparentado Sinodontosuchus e a nova forma da mantina carece de um dentário bem desenvolvido, impedindo a constatação nesses últimos. Esse número de dentes, com 4 na pré-maxila, 5 na maxila e 10 no dentário, totalizando 38, é muito reduzido quando comparado com a maioria dos crocodilomorfos descritos. Para ter uma ideia, o crocodilo recente, o Caimão latirossi, o jacaré de papo amarelo, possui 72 dentes, e o Purosaurus quase 80. Mesmo quando comparado com formas supostamente afins, como, não vai dar para ver direito, mas Sebecus e Caiorrinha, aqui está Baurossucus, aqui é Sebecus. Sebecus é um crocodiliforme do oceano da Argentina que tem sido tradicionalmente colocado como afim a Baurossucus num táxon Sebecosuch. Mesmo quando comparado com ele, a forma dental de Baurossucus é muito reduzida. Sebecus, com 4 pré-maxilares, 10 maxilares e 13 no dentário, possui 54 dentes contra 38 de Baurossucus. Essa suposta afinidade com Sebecus já vem sendo discutida, sendo aqui nesse cladograma de consenso estrito apresentado por Clark em 88, Baurossucus coloca uma politomia, como a maioria das filogenias recentes. Essa falta deriva em grande parte da falta de descrições detalhadas do grupo. Essa redução da forma dentária também se observa nos notosuchids. Porém, esse é um grupo à parte. Aqui, a exemplo, temos um notosuchid africano, Malauesuchus moacasium-gutiensis, do Cretáceo inferior da África. Ele possui 4 pré-maxilares, 7 maxilares e 8 mandibulares, totalizando 38, tal qual o Baurossucus.
Porém, é uma forma de rosto curto, com dentes multicuspidados, provavelmente nichos e hábitos bem distintos de Baruçucos. A dentição de Baruçucos se destaca também pela presença de dentes caniniformes hipertrofiados. Aqui, esse é o 7º dente da arcada superior, caniniforme. E próximo. E aqui se destaca o 4º dente mandibular, o maior de todo o jogo, em comparação com os demais da arcada inferior bem menores. Esse é o que se encaixa na calha entre a premaxila e a maxila com neoclusão, e é é o único da arcada inferior a ficar exposto com neoclusão, com os demais sendo sobrepostos pelos superiores. Chama a atenção também na morfologia dos dentes de Baruçucos a presença de serrilhas, que não vai dar para ver aqui. Mas aqui na ilustração do 5º mandibular, a gente vê bem claramente serrilhas com dentículos. Além disso, em todos os dentes, e essa característica, junto com a compressão lateral que esses dentes apresentam, e a curvatura dos dentes, essa aqui é uma ilustração do 4º mandibular, dão à dentição de Baruçucos uma feição terópodomorfa, ou seja, similar de dinossauros terópodos, que Ivor Price já tinha reconhecido como significando um grande problema para a correta distinção dos inúmeros dentes isolados que são encontrados no Cretáceo do Brasil há anos, especialmente nas formações da Mantilha e Marília. Todos os dentes de Baruçucos, inclusive os pequenos, apresentam essa feição terópodomorfa, sendo facilmente confundidos com dentes de terópodas encontrados isoladamente. Aqui temos uma amostra de vários dentes do Bauru que estão depositados no DNPM e que são atribuídos a terópoda. E muitos aqui, entre os grandes e pequenos, também são similares de Baruçucos. Complica um pouco mais a distinção o fato que, ao longo da arcada, há uma grande variação, tanto no tamanho, como a gente viu, mas também no grau de densidade dos dentículos, quer dizer, no grau de inclinação da coroa e na densidade de dentículos das carenas. Porém, foram observadas duas características que podem auxiliar na correta distinção numa distinção mais segura entre os dentes terópoda e de Baruçucos. Aqui temos uma ilustração do 7º mandibular. Os dentes de Baruçucos apresentam uma ornamentação no esmalte formada por linhas longitudinais e transversais também, ausentes nos dentes terópoda observados no Brasil. Além disso, ao longo de toda a arcada de Baruçucos, que apresentava dentes em variados graus de erupção, com alguns nascendo e outros para ser substituídos, em todos a cavidade da polpa do dente é restrita à base, sendo que o colo e a coroa do dente são macios. Nos dentes terópoda comparados, a cavidade da polpa se expande alto pela coroa, sendo essa oca em grande parte. Porém, essas características têm que ser vistas com cuidado, porque elas podem ser atribuídas também ao processo de fossilização, no caso da ornamentação, ou a natureza decida dos dentes terópoda analisados, no caso da cavidade da polpa expandida nesses últimos. Necessitando, para a confirmação desse padrão, a análise de mais dentes, principalmente de arcada, tanto de Baruçucos quanto de terópoda. Essa dentição de Baruçucos com dentes caniniformes, bem destacados, e serrilhas, compressão lateral, é bem diferente dos crocodilianos recentes, que apresentam dentes cônicos, que são usados para segurar um pedaço de carne que é arrancado por movimentos bruscos na água. Essa dentição, diferente dos recentes, junto ao crânio muito alto de Baruçucos, com órbitas laterais, anidas frontais, sugerem que esses animais foram grandes predadores terrestres ativos na América do Sul durante o Cretáceo, podendo inclusive estar competindo com dinossauros no Bauru, ocupando nichos de dinossauros, ocupando nichos que em outras partes do mundo seriam ocupados por dinossauros, competindo com estes por presas. Esse quadro de Baruçucos e dinossauros, Baruçucos predominando com dinossauros, é sugerido também pela relativa infrequência de terópodos que são encontrados no Bauru, sendo até hoje registrada apenas uma porção anterorbital com 5 dentes atribuída a uma belissauride e um dentário sem dentes a um celurossauro, descrito por Bertini em 93, e também por um membro posterior de uma belissauride em estudo do Museu Nacional, contrastando com a maior frequência de crocodilomorfos, com características de predadores ativos, como o professor Bertini comentou na sua apresentação. É claro que pode haver um fator tafonômico envolvido nisso, mas nós acreditamos que realmente Baruçucos estariam ocupando o lugar de dinossauros no Bauru.
esse hábito predador ativo também é sugerido pelo arranjo dos dentes na arcada. Próximo, por favor. Aqui temos o desenho do palato, e não vai dar para ver direito, mas há duas concavidades, e nessa concavidade se aloja o nono dente mandibular. E foi preservado aqui o ápice do dente mandibular, que ficou incrustado aqui. E a exemplo dos demais, essa concavidade não necessariamente é característica, ela pode ser formada pelo crescimento do dente sobre o osso. Mas esse dente, a exemplo dos demais, ele ocupa uma posição interna em relação aos superiores e alternada, de modo que as bordas serrilhadas estariam bem próximas uma das outras. Assim, durante a oclusão, elas passariam como tesouras, uma borda sobre a outra, o que potencializa o estrago que a mordida desse animal pode causar. Essa visão dos baruçúquidos como predadores correndo, terrestres, ela será bem corroborada com o estudo de pós-crânio desses animais. Próximo, por favor. 5 minutos, tá? Já estou quase acabando. Temos em mãos aquilo que acreditamos ser um novo baruçuquídeo, com um pós-crânio bem completo, esse é o objeto de estudo do meu mestrado, e o estudo desse animal poderá ser de grande valia para essa questão de quão terrestres foram os baruçúquios do Cretáceo do Brasil. Bom, só isso. Eu pensei rapidinho. Só fazer uma observação, uma descrição bem mais detalhada da arcada de baruçúquios está sendo publicada por mim e pelo meu orientador, e quem tiver interesse nesse problema, depois fala comigo, eu posso mandar separatas e é um prazer. Bem, nós temos tempo para uma pergunta. Alguém tem alguma? Bertini. Não é exatamente